O versículo de número 1 diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino. Versículo de número 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto o amam a sua vida. Feche seus olhos sentado mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos, rogamos ao Senhor pelo entendimento da sua santa e preciosa palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa reunião e nos revele aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor diz através da sua santa Escritura. Amém. Queridos irmãos, este versículo, tenho certeza que em algum momento de sua vida você já passou por ele. Nós temos aqui na carta, na última epístola de Timóteo, o último registro do apóstolo Paulo nessa terra. O seu último escrito à humanidade, endereçado a um jovem chamado Timóteo. Afinal de contas, nós estamos numa reunião de jovens, mas a palavra de Deus, ela de forma incrível consegue tratar em um único texto, com os jovens, com as crianças, com os adultos, com os mais experientes, com os casais. Essa é a palavra de Deus que se renova, ela é clara e ela é presente e atual. Mas eu gostaria de iniciar essa palavra dizendo um pouco sobre quem foi Timóteo. Timóteo, ele foi um jovem pastor relatado na Escritura no Novo Testamento. A Bíblia, ela vai trazer um relato sobre a sua família. Conforme Atos capítulo de número 15 diz, Timóteo era filho de um grego, mas que foi agraciado pelo Evangelho porque a sua mãe e a sua avó eram praticantes do judaísmo, mas encontraram em um determinado momento de sua caminhada Jesus Cristo. A avó de Timóteo, conforme o relato bíblico, se chamava Loide, a sua mãe se chamava Eunice. Elas instruíram Timóteo em um caminho conforme as Escrituras ordenavam, conforme a palavra de Deus nos revelava. Timóteo, ele era um jovem residente de uma cidade chamada Listra, localizada nas regiões da Galácia. Provavelmente ele vai conhecer o apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária ao lado de Barnabé junto com João Marcos. Quando Timóteo conhece o apóstolo Paulo, a sua vida é transformada por completo. Timóteo era um gentil, um filho de grego, mas ele era tão zeloso pela palavra de Deus e ele entendia que em sua juventude havia uma obra a ser cumprida, que chegou ao ponto dele mesmo se sujeitar à circuncisão. Não era necessário a ele, mas para ele alcançar os judeus, ele fez esse sacrifício. E muitas vezes a nossa juventude, a nossa vida adulta, ela vai exigir alguns sacrifícios da nossa parte. Timóteo estava disposto a fazer isso para alcançar almas e pregar o Evangelho. Timóteo, ele era um jovem muito responsável. A Escritura vai nos dizer que ele, mesmo sendo um jovem, ficou incumbido de pastorear uma das maiores igrejas relatadas em Atos, a igreja de Éfeso. Mas existem algumas peculiaridades no livro de 2 Timóteo, nessa carta, nessa última epístola de Paulo, que antes de entrarmos no texto em si, eu preciso passar por esses tópicos. Primeiramente, a carta de 2 Timóteo, ela nos apresenta um início, mas ela também nos apresenta um fim. O fim do ministério terreno do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui as suas últimas palavras. A sua caminhada aqui nessa terra está chegando ao fim. Ele mesmo diz no versículo de número 8 que a coroa da justiça, a coroa da vida está guardada a ele. No versículo de número 6 ele diz que a sua vida está entregue por libação. Paulo estava encerrando a sua caminhada aqui na terra. Mas nós temos um começo. O começo desse sucessor. O começo do ministério terreno. O pastorado deste jovem chamado Timóteo. Na carta de 2 Timóteo nós vemos um homem que viveu tudo.
Um homem chamado Paulo, que enfrentou um naufrágio, foi picado por uma serpente. Ele conheceu a escuridão de uma cela, os machucados de uma algema. Foi um homem que foi espancado em sua primeira viagem missionária até ser considerado morto. Um homem que pregou em Atenas, um homem que pregou em Éfeso, um homem que pregou em Corinto, um homem que pregou em Derbe, Galácia, enfim. Um homem que viveu tudo, queridos irmãos. Escrevendo para um jovem que está prestes a começar a sua vida. Na carta de 2 Timóteo, eu costumo dizer que vemos um veterano chamado Paulo, escrevendo a um recruta que precisa de instruções, chamado Timóteo. E eu gostaria de iniciar esse sermão logo já dizendo um pouco sobre em que momento Paulo escreve essas palavras a Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Em que momento Paulo escreveu isso? Lá da onde Paulo escreveu isso? Aonde ele se encontrava? Existem 3 fatores aqui muito importantes que nós precisamos nos atentar para essa pregação. Quando Paulo escreve isso, ele não estava em viagem missionária. Ele não estava entre seus amigos, muito menos implantando uma igreja. Paulo, conforme o relato de Eusébio, historiador da igreja no 4º século, ele diz que Paulo estava preso em Roma. E não ache que as prisões de Roma são como as nossas penitenciárias aqui no Brasil. Paulo estava preso em uma prisão no subsolo de Roma. Havia uma pequena fresta no teto para a entrada de ar e luz. Onde Paulo se encontrava não havia uma mesa, não havia uma cama. Sabe aquele cobertor jovem, irmãos que estão aqui, que nós muitas vezes esquecemos? Pois é, Paulo não tinha nem ele, porque ele vai dizer a Timóteo: quando for me visitar, traga pelo menos o meu cobertor e os meus rolos. Paulo se encontrava num lugar que não tinha conforto nenhum. O registro histórico vai dizer que os presos que não eram martirizados morriam de lepra. É sobre esse contexto que Paulo está nos ensinando nessa noite, a como ter uma juventude, a como ter uma vida cristã de anunciação do Evangelho. Segundo, Paulo ele tinha uma certeza. Dentro dele havia uma certeza, e a certeza que havia nele não é essas certezas que falsos mestres têm pregado aí. Aceite Jesus que a casa própria vem, aceite Jesus e você vai conseguir trocar de carro, pegar um mais novo, não. Paulo não tinha essa certeza. A certeza que ele havia consigo é que brevemente o seu martírio chegaria. Paulo estava certo que logo ele seria morto. No versículo de número 6, eu torno a repetir que ele diz que a sua vida já era entregue por libação. A coroa da vida já estava sujeita a ele para todos aqueles que assim esperavam. Terceiro, Paulo, ele não escolhe um apóstolo para dirigir esses escritos. Ele não escolhe uma igreja que está sendo implantada ou já foi implantada. Pelo contrário, ele escolhe relatar tudo isso para um jovem como eu, como você. Porque Paulo, ele se preocupava com a próxima geração que estava chegando. E muitas vezes o erro de muitos é se preocupar com o que é atual e não se preocupar com o que está prestes a vir. Nós temos que preparar jovens como Timóteo, que preguem a palavra, que anunciem Jesus Cristo e que estejam dispostos a cumprir o chamado de Deus em suas vidas. Paulo, ele enxergava pureza na vida de Timóteo e ele se preocupava com Timóteo. Acredita-se que quando Timóteo começou a pregar o Evangelho, muitos se levantaram contra ele. Por isso, na carta anterior, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz a Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser um jovem, mas seja um exemplo para todos eles, na oração, na perseverança, na fé, na palavra e no proceder. Paulo entendia que Timóteo era um jovem promissor e que ele precisava de instruções. O que os nossos jovens precisam, queridos irmãos, não é de modismo, não é de modernismo, não é de falso evangelho. O que eles precisam é de instruções. O que eles precisam é da palavra de Deus. O que segura jovem na igreja, o próprio reverendo Arival Dias diz isso. Não é fumaça, não é jogo de luz, não é pintar a igreja toda. Isso não segura jovem nenhum na igreja. O que segura o jovem na igreja é a conversão, é o encontro com Cristo, é a graça revelada e alcançada na vida dele. E muitos jovens estão sendo enganados com essas coisas. Coisas que não agregam, que não geram raiz na nossa vida e não nos aproximam de Deus, nos aproximam do homem. Paulo, ele se preocupou em orientar Timóteo. E existem 4 orientações principais de Paulo na segunda carta de Timóteo, presente uma em cada capítulo. John Stott vai dizer que no primeiro capítulo, Paulo, ele traz uma instrução a Timóteo dizendo o seguinte: Timóteo, guarde o Evangelho, ou seja, Timóteo, não largue do Evangelho, porque o Evangelho deve ser o motivo da sua existência.
No segundo capítulo, John Stott, segundo a sua análise, ele entende que Paulo ele vai orientar a Timóteo a sofrer, se necessário for, pelo Evangelho. Entenda que Paulo estava preso por conta da pregação do Evangelho, mas ele escreve a um jovem chamado Timóteo, dizendo: eu estou preso pelo Evangelho, e se necessário for, também venha para a cela comigo, mas não seja tímido, não se acovarde dessa chamada. No terceiro capítulo, John Stott diz que Paulo escreve a Timóteo o seguinte: prossiga no Evangelho, não olhe para trás, não olhe para os lados, continue firme com Jesus. E o último ensinamento de John Stott, que ele traz em sua análise, se encontra no capítulo 4. Timóteo, pregue a palavra, pregue, anuncie o Evangelho. Essas são as últimas palavras de Paulo, as últimas palavras de um homem que vivia Jesus Cristo. E depois de fazer essa introdução, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, versículo por versículo, até o versículo de número 4. Vamos começar pelo versículo de número 1, onde a palavra de Deus diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo, quando escreve isso a Timóteo, no versículo de número 1, ele está dizendo assim: Cristo há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Paulo, ele está trazendo toda a autoridade de Cristo para o centro da conversa. Perceba que Paulo, ele começa a sua carta falando de Jesus Cristo. No meio, ele fala de Jesus Cristo. E no fim, ele fala de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está ensinando a Timóteo como deve ser a pregação, como deve ser o evangelismo. O evangelismo não é você falando de si mesmo, é você falando de Jesus Cristo. Você pode falar o que Jesus Cristo fez por você, mas a pregação não é eu, não é você, e sim o Cristo, que assumiu os nossos pecados. Jovens que estão aqui, o que os nossos amigos, o que a nossa escola precisa é de Jesus Cristo, e nós carregamos essa mensagem na nossa vida. Ele está dizendo que Cristo, ele tem uma autoridade, uma supremacia tanto sobre vivos como mortos. Ou seja, antes de falar que Cristo tem autoridade sobre vivos e mortos, ele vai dizer na primeira palavra, conjuro-te. O conjuro-te no grego está dando uma conotação de um verbo que significa solene. Ou seja, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, nós somos amigos, nós convivemos juntos, mas o que eu estou dizendo a você é que Deus, ele é sério. Ele não é um Deus de brincadeira. O que eu estou dizendo a você é algo real, não é mentira, não é uma fábula. Ele está dizendo que Cristo, ele há de nos julgar. Julgar pelo quê? A resposta está embaixo. Pela pregação, pela palavra. Cristo, ele vai julgar aquilo que deixamos de pregar. Ele vai julgar se você acrescentou algo em sua palavra. Sabe aquela oportunidade que você recusou? Aquele momento oportuno que Ele preparou para você falar de Jesus para alguém? Pois é, nós não podemos nos acovardar. Existem jovens na nossa escola, existem pessoas na nossa faculdade, existem irmãos fora da igreja que conheciam a verdade, mas não se fincaram. Estavam entre nós, mas ainda não pertenciam. Que precisam escutar essa verdade. Nós seremos julgados pelo que deixamos de falar também. Ele está dizendo, é sério, nós seremos julgados pela nossa palavra, ou pelo que deixamos de falar. No versículo de número 2, ele vai vir e vai trazer um ensinamento valioso para Timóteo. Acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta. Ele vai dizer a Timóteo o seguinte: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Perceba que Paulo, ele está trazendo o seu discurso para o imperativo, ou seja, ele está dando uma ordenança. Ele não está dizendo para Timóteo o seguinte: se você conseguir, pregue a palavra. Se tudo estiver bem, pregue a palavra. Se as condições forem favoráveis, pregue a palavra. Em nenhum momento Paulo está dizendo isso para Timóteo. Ele está trazendo tudo isso por imperativo, ou seja, uma ordenança. Independente de tudo, nós devemos pregar a palavra. E um grande erro da nossa geração, jovens que estão aqui, é achar que pregação, ou anunciação, ou evangelização se consiste apenas em microfone. Pelo contrário, você pode ser um pregador, anunciar com a sua simplicidade o evangelho na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, para a sua família.
Ele está dizendo isso para nós que estamos aqui. Devemos pregar a palavra de Deus. Quando ele diz prega a palavra, após a vírgula vem um verbo chamado insta. O insta no grego significa epísteme. O epísteme no grego é uma conotação de urgência, ou seja, prega a palavra, mas com urgência. Paulo não está dizendo para Timóteo pregar a palavra mês que vem. Ele não está alertando Timóteo a pregar a palavra semana que vem, muito menos amanhã. Ele está dizendo, Timóteo, a pregação da palavra é urgente, é para agora, é hoje, é nesse momento, é necessário. Jovem, não espere você ser uma pessoa que alcance a plena maturidade para anunciar a palavra. Eu duvido que você tenha conhecido, é muito difícil alguém que conheceu Jesus não querer anunciar Jesus, não desejar anunciar Jesus. Se todos nós descobríssemos algum site que está dando dinheiro de graça, com certeza falaríamos para todos os nossos amigos, embora isso é impossível acontecer. Se nós descobríssemos alguma loja que está fazendo um saldão, vendendo tudo mais barato, com grandes promoções, nós anunciaríamos para os nossos amigos. Agora, nós descobrimos a salvação, fomos alcançados por essa graça, descobrimos a justificação, a verdade, o evangelho, um Cristo que não está morto, e vamos ficar calados? Nós carregamos a maior notícia que o mundo precisa. A maior notícia não é quanto está a bolsa de valores, se ela caiu ou diminuiu. A maior notícia, por incrível que pareça, não é a sua aprovação no vestibular, embora ela seja importante e nos planejemos para um dia passarmos no vestibular. A maior notícia do mundo é que Jesus está vivo, Ele não morreu, o sepulcro está vazio. E você carrega essa notícia consigo. E a pergunta, a reflexão, que não eu, mas acredito que Paulo faria a você é: vamos ficar calados ou vamos anunciar esse evangelho que nos alcançou? Seja um pregador do evangelho na sua escola. Pregue para um, pregue para dois, mas pregue a palavra de Deus. Logo em seguida, nós vemos que Paulo, neste mesmo versículo, ele está trazendo à tona a autoridade das Escrituras. Porque eu digo a você, jovem que está aqui, pregue a palavra, mas talvez você fique se perguntando: o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Paulo está sendo enfático: a palavra. Pregação, independente da quantidade de pessoas ou onde você estiver, pregação não é o que você acha, porque o que achamos é incerto, mas a palavra é certeza. Pregação não é achismos, pregação não é opinião, pregação é a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo: pregue a palavra, somente ela é suficiente para alcançar os pecadores. Ela tem poder de alcançar o coração do pecador e revelar à tona a verdade que ele precisa. Porque, queridos irmãos, queridos jovens que estão aqui, a palavra de Deus é o nosso maior tesouro nesta terra. É uma herança de Deus deixada por o próprio Cristo. Ele pregou a palavra. A palavra de Deus é o que temos de mais importante em nossa casa. O que há de mais valioso na sua casa, por incrível que pareça, não é o seu carro. Ele pode ter o maior preço, mas ele não tem o maior valor. O que é mais valioso não é os seus móveis, não é o lustre, não é o preço do imóvel. O que tem mais de valioso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tem pessoas que estão falando que a Bíblia contém a palavra de Deus. Jamais. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Ele, revelada por Ele. Ele é o dono da palavra. Ele escreveu aos homens. Ele deu a nós essa palavra. A palavra de Deus é o ouro, é o nosso maior tesouro presente nessa terra. Eu gosto muito de história. E os portugueses chegaram no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Pedro Álvares Cabral, com suas caravelas, invadem a nossa nação no ano de 1500. E existem relatos históricos, eu prometo passar por isso bem breve, que na região de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em outros estados, existia uma grande quantidade de ouro.
Era possível que um índio, por exemplo, andasse sobre a margem de um córrego e tropeçasse em uma pelota de ouro, porque a extração do ouro ainda não havia acontecido no nosso país. A famosa corrida do ouro que Portugal protagonizou na nossa nação não havia acontecido. Os índios andavam por aqui, pisavam em pedras de ouro, mergulhavam no rio e achavam ali grandes pedras de ouro, mas para eles aquilo era só mais uma pedra que brilhava. Eles não sabiam da valiosidade, eles não sabiam do valor que aquela pedra possuía. Para eles era só um enfeite da natureza, algo que brilhava, algo que se encontrava perto dos córregos ou no fundo dos rios. Os índios não sabiam o quanto o ouro valia, pela sua falta de conhecimento, pela sua inocência. Quando os portugueses chegam no Brasil e olham aquelas pedras de ouro, aquelas pepitas de ouro, eles ficam aterrorizados, porque eles sabiam do valor que continha aquelas pedras. Eles sabiam do valor do ouro. A história vai nos dizer então que eles apresentam algumas ferramentas aos índios, ferramentas de agricultura, ferramentas de coleta de madeira, ferramentas de produção agrícola. Os índios vão ficar encantados com essas ferramentas, algo que auxiliaria na plantação. Mas quanto vale uma ferramenta? E quanto vale uma pedra de ouro? É um preço muito desproporcional, não é mesmo? Os portugueses então, para conquistar o ouro, eles fizeram uma troca. Eles deram as ferramentas para os índios, fascinados por aquilo, e pegaram o ouro, levaram o ouro embora do nosso país. A grande realidade é que Satanás ele trabalha exatamente dessa forma. Ele nunca vai tirar o seu ouro, que é a Escritura, sem lhe entregar nada. Ele sempre vai trazer uma ferramenta. Interessante é notar que as ferramentas que os índios aceitaram em troca do ouro foram as mesmas ferramentas que um dia eles utilizaram na escravidão portuguesa. Essas mesmas ferramentas tornaram eles escravos. O inimigo, ele nunca vai tirar a Escritura da sua mão sem lhe oferecer nada. Ou ele vai apresentar um aplicativo, um site, uma rede social de uso abusivo. Jovens, adolescentes que passam 5, 6, 7, 8 horas no Instagram, 8 horas na internet. O que é isso? É uma troca. Você trocou o ouro por uma ferramenta. E a mesma ferramenta que Satanás usa para trocar a Escritura com você, é a ferramenta que ele faz você se tornar um escravo. Quantos jovens escravos das redes sociais, jovens escravos do videogame, jovens escravos de determinados vícios, estão nisso porque não sabiam do valor que tinha essa preciosidade chamada Bíblia. Meu irmão, como será que está a sua Bíblia? Jovem que está aqui, será que já acumulou pó na sua Bíblia? Como se encontra a sua palavra de Deus? Abandonada dentro do armário? Ou em cima da sua cama, em cima da sua mesa aberta? Isso aqui é o manual prático da nossa vida. Quando nós aprendemos, pequenos, que a Bíblia tem resposta para tudo, é literalmente tudo. Ela pode te ajudar em tudo, só basta você abrir, orar e ler. Ela é suficiente. Não precisamos de mais nada que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão séria e tão importante que Agostinho, um dos pais da igreja, vai dizer que ela tem o potencial, ela pode chegar ao ponto de nos ferir. Como assim nos ferir? Ela nos fere, nos apresenta as nossas manchas, os nossos machucados, apresenta os nossos problemas, ela apresenta os nossos erros, mas ela também nos apresenta a nossa cura. Elas apresentam aquilo que precisamos para alcançar a salvação. A palavra de Deus é a nossa maior herança. Então, jovens, dediquem-se na palavra de Deus, dediquem-se em oração, jejuem, se aproximem de Deus. A palavra de Deus, ela é tão séria que Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra no nosso coração. Esse mesmo texto diz que ela é uma ferramenta apta para discernir as intenções do nosso coração, não apenas o nosso coração, mas do coração dos que estão lá fora. A palavra de Deus em Salmo 119, no verso de número 105, diz que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Vivemos num mundo coberto de pecados, um mundo depravado, de pessoas depravadas que vivem na escuridão. Como sair nesse mundo então, enxergando a verdade? Você precisa de uma luz. E a luz que você precisa para o seu caminho se chama Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus revelada para a nossa geração. Essa mesma palavra vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, que ela foi inspirada por Deus, ou seja, não foi escrita por mim.
foi inspirada pelo próprio Deus e ela é apta para nos ensinar. Então não deixe, jovem, adolescente que está aqui, irmão que está aqui, a sua Bíblia de lado. Porque quando você for anunciar o Evangelho para alguém, no trabalho, na faculdade, na escola, você só está verbalizando aquilo que se encontra na palavra de Deus. O versículo de número 2 continua dizendo: pregue a palavra, insta. Agora vem o quer seja oportuno, quer não. Ou seja, Paulo está dizendo para aquele jovem chamado Timóteo o seguinte: você deve pregar a palavra hoje, mas se as condições estiverem boas, amém. Se não estiverem boas, se não for oportuno, pregue do mesmo jeito. Nós não podemos pregar a palavra de Deus apenas quando convém, apenas quando está tudo certo. Não podemos pregar a palavra de Deus apenas quando o mar está calmo. Temos que estar preparados para pregar no meio da tempestade. Paulo, ele foi um homem que viveu a pregação do Evangelho em tempos bons e em tempos difíceis. Paulo pregou a palavra de Deus em prisão. Paulo pregou a palavra de Deus em tempestade. Pregou a palavra de Deus sobre pressão, opressão e perseguição. Ele pregava a todo momento. Tem pessoas que só se lembram de Cristo quando tudo vai errado, quando tudo está errado. Nós temos que estar com Ele em todos os momentos. Cristo não está nos convidando para passar um momento de férias, uma ficada, não, independente de qualquer coisa. Ele nos chama para uma vida, e Ele mesmo diz, de vida eterna, é para sempre. Ou seja, pregue a palavra. Talvez, jovem que está aqui, você pregue a palavra, você anuncie Jesus Cristo para os seus amigos porque você se sente feliz. Talvez, meu irmão, você pregue a palavra por alegria, você se sente alegre fazendo isso. Talvez, irmã, você pregue a palavra por conta dos resultados que você enxerga, que ela ocasiona, que ela faz às pessoas. Mas se faltar alegria, pregue a palavra. Se faltar o ânimo, continue pregando a palavra. Se faltar a saúde, pregue a palavra. Não tem idade para fazer isso, é uma ordenança: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ele não diz isso apenas aos pastores, aos presbíteros. Todos nós podemos levar essa mensagem para os nossos amigos, para os nossos colegas, para os nossos vizinhos. Não tem idade para anunciar uma notícia tão boa quanto essa. Daniel viveu, por exemplo, o seu chamado com 16 anos na Babilônia. José, o seu chamado com 17 anos no Egito. Mas talvez você pense: já sou velho demais. Não esqueça que Moisés foi cumprir o seu chamado de volta ao Egito com 80 anos. Arão com 88 anos. Abraão começou a viver a sua promessa com 75. Então, não é tarde demais, nem cedo demais para falar de Jesus para alguém. Deus te chama para esse tempo, com urgência. Existem pessoas contaminadas pelo pecado, e você pode ser um Timóteo nessa geração. Ele continua dizendo: quer seja oportuno, quer não. Em seguida, ele vai falar o seguinte: exorta com toda longanimidade. Os irmãos que estão acompanhando vão acompanhar aqui que vem o termo longanimidade. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: Timóteo, pregue a palavra com urgência, hoje, quer seja oportuno, quer não. Mas uma coisa, tenha paciência. Longanimidade é ser paciente. Veja que Cristo pregou a palavra a Pedro por 3 anos, e mesmo assim Pedro cometeu alguns deslizes. Talvez você desanime fácil quando anuncia Jesus para alguém. Muitas vezes eu na escola falei de Jesus para um amigo, falei que ele salva, mas que ele também procura pessoas que estejam dispostas a viver conforme os seus mandamentos. Você fala de Jesus para alguém e passa 5 minutos e ela está fazendo tudo diferente. Com certeza você conhece alguém assim. Você conhece alguém que você sempre fala de Jesus, mas ela não muda. Muitas vezes o nosso erro é querer tomar o papel do Espírito Santo na vida de alguém. O Espírito Santo convence do pecado, mas a sua tarefa é apresentar aquele que morreu pelos nossos pecados, mas também que não tolera os nossos pecados, porque os nossos pecados declaram guerra à natureza, à soberania, à santidade do nosso Deus. E logo em seguida, ele vai dizer: quer seja oportuno, quer não, exorta com longanimidade e doutrina. Eu reparo que muitos pregam a palavra, começam falando da palavra, mas não vêm resultados. Então eles começam a apelar para outras coisas. Começam a pregar inclusão, começam a pregar um evangelho fácil, um evangelho que é do tamanho de um oceano, mas com um palmo de profundidade. Um evangelho superficial, um evangelho
totalmente deturpado. Isso não é evangelho, isso é modismo. Ele está dizendo, prega com paciência e doutrina. O doutrina aqui é, não saia das escrituras. Não fale aquilo que não é verdade, só para agradar os ouvidos. Porque no versículo de número 3, meus irmãos, acompanhem comigo. Ele vai dizer o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ele está dizendo, haverá um tempo, haverá, futuro, que não suportarão essa doutrina e procurarão mestres conforme a cobiça dos seus ouvidos. É por isso que Billy Graham diz que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Há 2000 anos atrás, um homem numa prisão, descrevendo aquilo que vivemos hoje. Uma geração que procura igrejas, supostas igrejas, que nós sabemos, nós que temos a verdade, sabemos que são seitas, que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. A palavra de Deus está começando aqui no versículo 3 a dizer, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, não vão aguentar escutar mais a palavra. Por incrível que pareça, eu tenho acompanhado isso e já existem projetos de lei para a criminalização de determinados versículos em uso público. Existem projetos de lei que querem proibir você falar determinados versículos do Antigo e do Novo Testamento em uma Câmara dos Deputados, por exemplo, em uma sala de aula, na rua. Por quê? Porque haveria um dia que não suportariam mais escutar a Escritura. A Escritura ela não vem para te deixar acomodado. Ela vem para te incomodar e fazer mudar aquilo que está errado. Isso é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz que esta mensagem, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão no mundo. Mas, como eu compartilhei uma vez na reunião de oração, nós vivemos conforme Paulo diz em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, desde o judeu até o grego, porque nele se revela a justiça de Deus. E logo em seguida vem o versículo tema da Reforma Protestante. Porque o justo viverá pela fé. Meu irmão, não tenha medo de falar do Evangelho. Não se preocupe com o que o mundo está achando. Muitos têm medo de serem cancelados. Jovens que têm medo de serem excluídos da escola por falarem que são cristãos. Muitos jovens, para serem aceitos em determinado grupo, ou para não serem recusados na sala de aula, ficam quietos, são agentes secretos. Entenda que os cristãos são como sinos. Quanto mais forte você bate neles, maior é o som que ecoa de nossas vidas. Porque nós carregamos a verdade, carregamos conosco e pregamos aquele que liberta, aquele que é o caminho e aquele que oferece vida e vida eterna. A palavra de Deus, para caminharmos para o final, ela está dizendo, pois haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Então, jovens, entenda que muitos jovens não vão suportar essa verdade, mas ela precisa ser anunciada. Logo após, ele está dizendo, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. O cercar-se-ão aqui, no original, é um termo chamado epísoreu, que quer dizer amontoarão. Se amontoarão para ouvir aquilo que querem ouvir. Jovem que está aqui, pais que estão aqui, não caiam nessas mentiras. Não acredite em pessoas que pregam apenas aquilo que gostam de escutar. O Evangelho, ele é confronto acima de tudo, mudança de vida, mudança radical de vida. Ele está dizendo que chegaria a um ponto que as pessoas se amontoariam, ou seja, ficariam em lugares lotados de pessoas para ouvir isso. E quantos jovens, por falta de profundidade nas Escrituras, por falta de oração, falta de jejum, falta de conhecimento. A própria palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que aquela geração não pereceu por conta de desastres ambientais, nem por conta de desastres climáticos, nem por fome. Aquela geração de Oséias pereceu por falta de conhecimento, e não é diferente da nossa geração. Eu me perguntava por que essas igrejas que se dizem igrejas são tão lotadas, mas que não pregam o Evangelho, que pregam modismos, mensagens que não sobem para o púlpito uma Bíblia, mensagens que são baseadas em filosofias e pensamentos do mundo. Eu fiquei me perguntando, por que, Senhor, esses lugares são tão cheios? E aí a resposta de Deus estava nesse texto. Haveria um momento em que as pessoas escutariam
apenas o que elas querem ouvir. Mas essa noite nós escutamos não aquilo que queremos, mas o que precisamos, porque ela é apta para nos ensinar, nos corrigir e nos apresentar a salvação. No versículo de número 4, a palavra de Deus diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós estamos vivendo em uma geração, em uma humanidade contaminada pelas fábulas. O grande desafio de nós é pregar o evangelho em uma geração repleta de fábulas. O que são fábulas? Fábulas são histórias inanimadas, histórias que não são reais, histórias fictícias, histórias que não têm embasamento nenhum. Quantos jovens caindo em fábulas? Você pode ser o que quiser, você é o que você sente, seu corpo, suas regras, isso são fábulas. Deus me fez homem, Deus pode ter feito mulher, não negocie isso. Deus, Ele não aprova o pecado, Ele abomina o pecado. Fábulas. A nossa geração tem caído nessas fábulas, porque não tem contato com Deus, não tem contato com santidade. Se tivéssemos mais contato com Deus, certamente essas fábulas estariam extintas no meio de nós. Evangelho de fábulas. Esses dias eu escutei um trecho de uma pregação de um homem dizendo que nós somos o centro do coração de Deus. Isso é fábula, meu irmão. É homens querendo enganar pessoas com essas fábulas, e a direção desses enganados não é a salvação, e sim a perdição. Se aproveitam dos inocentes para lucrar e ganhar em cima disso. Então, jovens, não caiam nessas mentiras. Tudo que falarem a você, veja na Escritura. Nós aprendemos algumas coisas com os bereanos que analisavam o que estava na palavra de Deus. Ou seja, nós não podemos cair nessas fábulas. Existe uma realidade, existe uma verdade no Evangelho. Se aparece alguma coisa do Abner no Evangelho, então que seja a minha natureza corrompida, o meu pecado, a minha necessidade por Jesus Cristo, o quão sou dependente da graça dEle, o quanto sou dependente do seu amor, da sua misericórdia. Nós somos pecadores, e existem muitas fábulas dizendo que nós somos perfeitos, somos queridos. A grande realidade é que Romanos 3,23 diz que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. Essa mesma palavra diz em João capítulo 8, versículo 34, que nós, quando pecamos, se tornamos escravos do pecado. E não há ninguém, conforme João, no seu primeiro capítulo da sua carta, no versículo de número 8, que possa levantar a sua mão e alegar que não peca, porque assim estaria enganando a si mesmo. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós somos afetados por esse pecado, todos nós somos errantes e falhos. Mas então está tudo perdido? Acabou? É o fim? Pelo contrário, diferente das fábulas, eu trago a verdade nessa noite à sua vida. 1 João capítulo 3, versículo 8 vai dizer que quem peca pertence ao diabo, mas para isto foi levantado o Filho de Deus, para que viesse sobre a terra e destruísse todas as obras do pecado. Ou seja, aquele que prega a verdade e não fábulas, ele veio sobre o mundo, morreu. Na cruz nós vemos o herói morrendo pelos vilões, eu sou esse vilão. Na cruz nós vemos um homem perfeito morrendo pelos imperfeitos, eu sou este homem imperfeito. Na cruz eu vejo um homem santo, porque João 6,69 diz que ele é o santo de Deus, morrendo por um homem pecador chamado Abner. Daquela cruz eu vejo um homem que nunca cometeu um erro, um pecado. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz que nele não havia engano, não havia erro e muito menos pecado. Se entregando por um homem errante, por um jovem errante como eu. Essa é a grande realidade. Cristo substituindo eu e você naquela cruz. Ele é santo. E Ele não veio ao mundo para te trazer falsas verdades, mentiras, porque o Evangelho nunca foi uma fábula e nunca será uma fábula. Eu encerro essa palavra dizendo o seguinte: Maomé, em sua biografia, ele disse que era um homem que não havia encontrado a verdade. Isso está em seus últimos escritos. Buda, na Ásia, ele disse uma vez que era um homem em constante evolução e que estava em busca da verdade. Um único homem veio ao mundo e disse que ele era a verdade. Esse homem se chama Jesus Cristo. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é aquele que vai preencher o vazio que talvez você sinta na sua juventude.
é aquele que vai te abraçar enquanto você estiver sozinho. Ele estará nas noites mais escuras, nas madrugadas com você. Ele não morreu. Se você for para Meca, tem o túmulo de Maomé, que lá contém a sua data de nascimento e a sua data de falecimento. Se você for um dia para Paris, você pode visitar o sepulcro, o túmulo de Allan Kardec, na França, com a sua data de nascimento, que é a sua data de falecimento, a sua data de óbito. Na Ásia, existem alguns monumentos que acreditam ser onde está enterrado Buda, com a sua suposta data de nascimento e a sua suposta data de óbito. Mas, no sepulcro, existe uma placa dizendo que ele não está mais ali, porque ele ressuscitou. O que você precisa, jovem, é de Jesus Cristo. O que você precisa anunciar, conforme diz essa palavra, pregue a palavra, é Jesus Cristo. O que você precisa na sua juventude é de Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo vem a verdade, para que você não caia nas fábulas. Então, tudo aqui, no que eu disse, aponta para Jesus Cristo. Feche os seus olhos comigo e vamos orar.